Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. E cara, fizeram uma pergunta que eu achei muito pertinente, eu acho que faz todo sentido eu estar aqui esclarecendo para vocês. Me perguntaram, afinal de contas, o que diabos é contabilidade consultiva? Eu acho super pertinente responder, afinal de contas é um tema e um assunto que se tornou muito popular no nosso mercado. A gente tem esse termo sendo utilizado das várias formas possíveis. E assim, como a criadora do termo, eu acho interessante eu assim, esclarecer um ponto que eu acho fundamental na contabilidade consultiva, que nem sempre as pessoas falam, que é sobre a contabilidade como ciência e o contador como cientista. Eu acho que a ciência por trás da contabilidade é a forma com que a gente realmente consegue entregar valor para as empresas através de informações para tomada de decisão. Para mim, essa é a base da contabilidade consultiva. E o contador como cientista, na verdade, essa questão de ser cientista é ter um comportamento científico para realmente conseguir entregar valor para a empresa através de informações para tomada de decisão. Então, explicando. Não é simplesmente você entregar para a empresa um balancete que vai fazer com que ela tenha informações para tomada de decisão, não é? Você já deve ter tentado fazer isso, mostrando alguma demonstração contábil para um cliente e ele simplesmente ignorou isso, nunca usou, disse que aquilo não correspondia à realidade da empresa dele, então ele simplesmente ignorou. E aí você concluiu que o empresário não valoriza a contabilidade. Pois é, só que por isso que não é somente sobre entregar demonstrações contábeis ou dashboards que seja. Então, assim, o NuCont, né, ele ajuda a traduzir a informação da contabilidade para uma linguagem mais fácil de ser compreendida pelo empresário. Só que o NuCont por si só, ou a demonstração contábil, não faz milagre. Por isso é tão importante o papel científico do contador. Lopes de Sá, né, ele já dizia que é preciso observar o que acontece, anotar o que acontece, arrumar o que acontece, evidenciar o que acontece e depois dizer, está acontecendo isso ou aquilo. Ou seja, a explicação dos fatos, a interpretação dos acontecimentos compete ao contador. Então, o que significa observar o que acontece? É ouvir, é entender o contexto do empresário. Então, a gente tem aí a primeira etapa da contabilidade consultiva, que é entender o contexto onde você age ali com um olhar de empatia, sabe? Ouvindo o que o empresário tem para dizer, quais são as dificuldades, os medos, os anseios que ele sofre no dia a dia ali da empresa, do negócio dele. Depois a gente analisa essa informação, né? Então a gente vai lá, evidencia os fatos contábeis, interpreta esses fatos. Então a gente tem aí a fase também da análise dos resultados e depois a gente diz o que está acontecendo, né? Está acontecendo isso ou aquilo. Isso é a parte do diagnóstico, onde a gente diz para o empresário, numa linguagem que ele consegue entender, que a empresa dele pode estar caminhando para uma situação de insolvência, para uma situação de excesso de endividamento, para uma situação de overtrade, enfim, são várias as doenças que acometem uma empresa. Então, na parte do diagnóstico, a gente diz o que está acontecendo, ok? E por último, que é uma etapa que é fundamental, que eu acredito ser também o grande papel do contador, é a parte da prescrição, é dizer o que está acontecendo, mas também dar soluções para poder resolver, para poder ajeitar, colocar a empresa de novo rumo à prosperidade, rumo à geração de riqueza. Eu acho fundamental a gente ter isso muito claro, porque tudo que eu falei aqui, né, contexto, diagnóstico, análise dos resultados e prescrição, isso é método científico, isso é do cientista, quando ele vai criar sua tese, ele faz isso, ele age dessa maneira. Então, acho que esse papel científico do contador é o que vai ditar a melhor forma de você entregar valor para a empresa, dizendo para o empresário como fazer para poder voltar a caminhar rumo à prosperidade. Por isso o contador tem que ser protagonista, por isso que tem que se reposicionar, por isso que o contador tem que exercer esse papel de empatia e influenciar e ser capaz de liderar o empresário rumo a esse momento, junto a esse momento que é um momento tão específico, é um momento muito ruim para o empresário, que é um momento de incerteza para a tomada de decisão.